Galera, para quem não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou Diego Narras, mais conhecido como Tuca. Sou professor de biologia há 23 anos, de ensino médio e pré-vestibular, professor de biologia. E há 3 anos e meio, mais ou menos, também me aventurei aí no mundo da mentoria, dando mentoria para pré-vestibulandos, né? Para vestibulandos, tanto voltado para o Enem quanto para as universidades paulistas, FUVEST, Unesp e também Unicamp. E atualmente eu tenho uma outra mentoria, que é a mentoria VP, voltada exclusivamente para o Enem, tá? E assim, eu criei essa mentoria, vou falar um pouquinho rapidamente da mentoria. Eu criei essa mentoria com objetivo. Eu percebi durante aqueles 3 anos que eu estava fazendo mentoria com a galera, que eles estavam muito preocupados apenas com o estudo, né? Era conteúdo, aula, videoaula, conteúdo, e acabavam se saturando de tudo isso. E eu comecei a perceber que numa preparação para um concurso, e o vestibular, o Enem é um concurso, não basta apenas você estar bem com conteúdo. O físico tem que estar bom, o emocional tem que estar bom, e você tem que ter estratégia para uma prova dessa, né? Não basta apenas você estudar e ir lá fazer a prova. Seu emocional tem que estar legal, sua saúde tem que estar bem, e você tem que ter a estratégia adequada para fazer a prova, tá? Então, pensando nisso, o que eu fiz? Reuni todo o meu conhecimento, acabei estudando e acabei montando essa mentoria VP. E para quem está fazendo a mentoria hoje, a gente chegou no momento de estratégia, tá? E o momento é da gente conhecer o adversário. Como assim, Tuca? Imagina que você é um técnico de futebol e você está treinando o seu time para uma partida, tá? Você está lá treinando, treina escanteio, treina ataque, treina defesa, tudo mais, mas você não conhece o adversário que você vai enfrentar. Existe uma possibilidade de você vencer essa partida? Lógico que existe, mesmo você não conhecendo nada do adversário. Mas se você assiste vídeos do seu adversário antes dessa partida, você tem a possibilidade de ver os pontos fortes, ver os pontos fracos do seu adversário, ver como que ele ataca, ver como ele defende. Você consegue ter noção de quem são os melhores jogadores para você montar uma estratégia para tentar anular esses jogadores. Ou seja, cara, quando você conhece o adversário, você monta um time mais preciso e a chance de vitória ela acaba se tornando um pouco maior. Então, pensando em precisão, né, foi aí que eu tive a ideia de abrir a mentoria nesse momento para mais pessoas, e eu criei a série Na Jugular do Enem. Então essa série ela visa ir bem na jugular, porque a ideia da jugular é o quê? É você ir certeiro naquilo que você precisa, com precisão, tá? Então a gente criou essa ideia da Na Jugular do Enem, e eu vou convidar professores extremamente gabaritados, renomados, tá? De diversas disciplinas, para a gente trocar um papo aqui, bater um papo, e ele falar mais sobre a disciplina dele e como pode ajudar você nessa preparação, porque a gente sabe que é complicada, né? Tanta coisa pra gente estudar e às vezes a gente fica meio perdido. Então, se a gente tem um norte, se a gente tem um direcionamento, acaba ficando tudo um pouco mais tranquilo para vocês, tá? Então, é com muita alegria, com muito prazer que eu vou convidar o Guto. Vou fazer a chamada aqui. Ô, meu parceiro! Cara, fala, Diegão! Esse Instagram, cara. Nossa, céu. Preparamos tudo bonitinho pra galera, né, velho? Eu falei, não é possível que não vai dar certo, cara. Ô, Diegão, você tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Você também? Tranquilo. Pessoal, tá todo mundo ouvindo aí? Eu e o Gutinho. A parte ruim da sua câmera é que ela é muito boa e dá pra te ver bem, viu? Tinha que dar uma embaçada aí, pô. Né? Vamos meter um filtro aqui, vamos ver se melhora. E aí, Diegão, como que você tá? Graças a Deus, tudo na paz. E você? Tranquilidade. Primeiramente agradecer a aceitação do convite, né? Eu sei que seu tempo é escasso, todo mundo trabalha bastante e a gente está aqui para ajudar essa galera aí. Acho que não tenho palavras aí para agradecer a sua presença, viu? Que isso, Diegão, qualquer maionese me diverte. Pode mandar entregar aqui em casa. Manda entregar que tá tudo pago.
Tá certo. Olha só, galera, o Guto, para quem não conhece, o Guto é um grande amigo meu, professor de História, formado na Universidade Federal de Uberlândia, tem mestrado na França, Paris, né? PhD em Berlim, na Alemanha, ou seja, gabarito tem de sobra. Atualmente é professor, né? Autor de material didático, dá aula em várias redes de ensino do estado de São Paulo. E atualmente, olha só, cara, isso aqui eu tiro muito chapéu por tudo que você faz, mas tem entrado numa das maiores plataformas educacionais do país. Falei, ó, parabéns, cara. O Gutinho também faz parte do grupo da Prova Total, né? Então, gabarito tem de monte. E é especialista ainda no Enem. Então, vou falar mais o que, parceiro? Caraca. Diegão, muito obrigado, cara. Valeu. Vendi muito bem seu peixe. Não, então, agora o problema é que você, né, inflacionou aqui a expectativa. Ele muito nível. Pô, Diegão. Você segura, você segura. Uma galera aí de Floripa mandando um abraço. Eu estive lá em Floripa para gravar a Prova Total. Eu vi aqui ex-aluno nosso, a Marina Chiodi, Delapina, teu professor Luiz Fernando, que foi meu aluno e hoje é professor. O Marcelinho, Virtualidades, deve ser o Danilo e o Filipinho também. O Japa, meu irmão, tá aqui, também Landim. Uma galera bacana acompanhando a gente. E esse probleminha que teve aqui no Instagram, cara, eu falo assim, hardware é o que a gente chuta, software é o que a gente xinga. E sempre dessas coisinhas, né? Mas eu tava ouvindo a sua introdução, ô Diegão, e você falou sobre a precisão, né, da estratégia, né? E tem aquela frase bonita, né? Navegar é preciso. E não é do preciso de precisar, de necessidade. Navegar é preciso na precisão, né? Que exige mesmo uma estratégia, exige realmente um planejamento. E a prova do Enem é isso. Você vai lutar uma batalha, mas você tem um manual na mão, você tem batalhas prévias para se inspirar. Então, é muito importante que o candidato, o nosso aluno, ele procure se inteirar daquilo, que ele consiga absorver aquela prova, para que ele se sinta à vontade. Não é chegar lá e sentar e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? Deixa eu ver redação. Será que eu vou fazer redação? Não. Cara, já vai com uma estratégia, né? E já vai na jugular, né? Já fala assim, pô, eu vou fazer humanas. Não, eu vou fazer um rascunho. Aí depois eu faço linguagens, aí eu passo a ser redação limpa e depois eu faço humanas. Tem que ir, de fato, com uma estratégia. Exato. Eu acho porque, imagina você indo para algo que já te cria uma ansiedade, você não está com uma estratégia traçada, né? Então, quando você vai com algo na cabeça, fala assim, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. A chance de você encontrar alguma coisa que tira você do centro ali, do que você está esperando, é muito difícil, né? Então, o que eu sinto nos alunos é isso. Eles estudam e vão, tipo, para a prova, tipo assim, tomara que dê certo. Tomara que Deus me ajude. Nada contra Deus, eu sou devoto, né? Acredito em Deus, mas a gente precisa ir com uma estratégia porque a gente não pode ter surpresas ou diminuir ao máximo essa surpresa na hora da prova, porque a galera se prepara o ano inteiro para chegar no dia e ter uma porrada de surpresa, putz, aí vai pro saco. É isso aí. Então, Diegão, a prova de Ciências Humanas, que é a que eu vou comentar, ela é o primeiro dia do Enem, né? Então, você tem ali 90 questões de uma redação em 5 horas e meia, o que equivale a 330 minutos. Eu acho prudente o aluno reservar uns 60 minutos para redação, né? Entre rascunho, passar limpo, enfim. Isso sobra 270 minutos para 90 questões, que dá exatamente 3 minutos por questão. É pouco. Muito. Então, assim, o Enem é uma prova que é uma Olimpíada, sabe? Exige não só talento, não só inspiração, não só conhecimento, não só preparação, mas exige também uma preparação mental, exige também uma capacidade física de concentração, de ficar sentado. E o aluno tem que lidar muito bem com o tempo no Enem, para saber a hora que ele vai comer alguma coisa, que ele vai se hidratar, que ele vai ao banheiro.
e usar esses momentos também para espairecer, para retomar a concentração. E algo que também é importante, a prova do Enem é feita à tarde. Que momento que esse aluno tem que acordar para ele chegar à 1 da tarde, estar no ápice da concentração dele? Uhum. E treinar, inclusive, os simulados nesses horários. Qual é a alimentação que ele tem para chegar no ápice? A prova de ciências humanas, ela é uma prova muito exigente. Ela trabalha com 5 eixos cognitivos, 6 competências e 30 habilidades. E de história, varia, oscila um pouco, né? No último ano tivemos a aplicação de 2 provas, em uma delas foram 11 questões de história, na outra foram 12, mas o Enem é interdisciplinar. Então tem questões que você olha e fala, bom, isso aqui é um conjunto de ciências humanas. Usa habilidades da sociologia, da geografia, até mesmo das linguagens. Então, assim, não é tão certeiro, não é tão específico a quantidade de questões de história, mas usa o conhecimento de ciências humanas. Especificamente, história gira aí em torno de 11 a 12 por edição do Enem. Mas é uma prova desgastante, muito exaustiva. Você tocou um ponto importante do tempo, né? Eu acho que o Enem, ele também está avaliando o estudante em função do tempo. Como o estudante consegue manobrar o tempo que ele tem disponível. Porque, vamos ser sinceros, é humanamente impossível ler toda a prova do Enem e fazer com critério. Não dá. Não dá. Então eu acho que o Enem ele tem essa ideia também de avaliar como você trabalha com o tempo. Porque ali, e por isso que ele pensa muito na coerência, né? Porque é mais coerente você fazer determinadas questões que são teoricamente mais fáceis, né? E deixar as mais difíceis para o final, caso dê tempo. E ele cobra isso de você. Ele pede para você fazer isso, né? Aquela galera que fica fuçada, sei lá, brigando com questão 15, 20 minutos, tá na cara que essa pessoa não vai passar. Por quê? Porque o Enem não quer uma pessoa dessa. A prova não quer uma pessoa desse jeito, com esse perfil, né? O que é uma pena, porque assim, nós temos alunos que se derem para ele 6, 7 horas, ele resolve a prova inteira, de outros vestibulares também. Então assim, o vestibular, o Enem, são provas assim, meio assim, loucas, porque é quase um reality show, né? Cozinha esse prato em 3 minutos, aí começa a bomba a explodir, né? E é isso. Não é falta de conhecimento, é falta de tempo para desempenhar. O que é meio louco, sei lá, qual profissão que é assim, né? Olha, você tem 3 minutos para fazer essa cirurgia. É meio... não, se bem que aí cirurgia às vezes precisa, né? Mas, gostando ou não, tem que fazer desse jeito, né? Tem que fazer desse jeito. E aí o aluno ele fica na briga, né? Ele fica puto com o tempo, mas ele precisa saber que é assim, cara. Ele precisa traçar uma estratégia para uma prova desse jeito, né? Sim. E aí, 2 pontos que você falou, e eu já vou entrar, né, na parte jugular mesmo. A prova de ciências humanas, todas as questões, sem exceção, elas trazem algum tipo de suporte, ou seja, alguma fonte, seja imagética, seja textual. Todas as questões, elas trazem algum tipo de texto, né, seja visual ou escrito. Eu fiz um levantamento desde 2012, né, que é um momento em que a prova do Enem teve uma mudança de abordagem, uma mudança de perfil. A fonte mais usada na prova de ciências humanas são fontes acadêmicas de livros acadêmicos. 48% das questões até hoje usaram textos acadêmicos, ou seja, não é uma linguagem tão fácil, tão acessível. Abaixo de textos acadêmicos são artigos acadêmicos. E depois eles usam, às vezes, notícias, muito de sites, jornais, revistas. O jornal mais citado foi a Folha de São Paulo, 17 vezes, o Globo, 11 vezes, Estadão, 5 vezes e Le Monde, 4 vezes. Usa-se muito no Enem também fontes primárias, né? O que são fontes primárias? Documentos da época em que o evento transcorreu. Por exemplo, um anúncio de venda de escravos, ou um panfleto revolucionário, às vezes um mapa de um determinado período. Mapas também são usados, mas não com tanta incidência como se imagina. Mesmo charges e tirinhas, né, que o pessoal fala, isso aqui é a cara do Enem.
cai muito em linguagens, tá? E em ciências humanas não cai tanto. 3% só das questões trouxeram charges. A Mafalda é sempre a mais top, né? 3 vezes ela foi cobrada. O André Dahmer, que é maravilhoso, caiu 2 vezes. Fotos. Mas aí eu entendo também, viu, Diegão? Porque, assim, é uma prova de âmbito nacional, são milhões de impressões, e quanto mais tirinha e foto e cartaz você põe, mais gasta tinta e mais gasta dinheiro para imprimir. Então, o pessoal usa muito e, sobretudo, texto. E tem aquela questão, né? Ô, Guto, eu preciso ler o texto para responder a questão? Cara, eu lamento muito falar isso, mas, sim, no Enem, sim. Tem algumas provas em que o texto é ornamental. Ele tá ali para enfeitar, para ficar bonito, né? Nossa, usou uma fonte, né? Ai, que cara erudito. No Enem não, cara. O Enem você pode ver que os textos são longos e as alternativas são curtas. E geralmente o enunciado e o comando da questão, a alternativa é um complemento ao enunciado. E aí entra um aspecto muito importante, que é da capacidade de concentração na leitura do texto. E quando o aluno vai para as alternativas, o que a alternativa correta faz é resumir o texto com outros termos. Então, o Enem, ele exige um vocabulário do aluno. E o que acontece? Ninguém mais usa dicionário. A gente lê o texto, vê uma palavra esquisita e continua lendo para ver se é possível entender. Entendi. E o Enem, ele cobra muito isso, porque quando você vê a alternativa certa, ela resumiu o suporte que te é dado com outras palavras também rebuscadas. Mas aí tem um ponto muito importante que você citou. Ficar lutando com questão. Eu trabalhei para 3 editoras, uma delas especialista em elaborar simulados para o Brasil inteiro, para todas as redes de ensino. E nós fizemos vários treinamentos com vários autores de questões do Enem, e tem várias técnicas para escrever a questão, né? A técnica assim, que mais se destaca para escrever uma questão do Enem é que tipo de termo você vai usar. Um termo mais simples, um termo médio ou um termo mais rebuscado, mais difícil. E isso é o que vai orientar o nível da questão. Então, o que eles diziam para nós nesses treinamentos? Que o aluno deveria dar uma olhadinha nas alternativas e ver se são termos acessíveis. Se for, já faz a questão, que é uma questão de nível mais fácil. Se ele lê as alternativas, ele fala, que palavra é essa? Transeunte. Não sei o que é. Já é uma questão de um nível acima. Então, ele consegue assim selecionar as questões que são mais fáceis. E acertando as questões que são mais fáceis, na correção por TRI, ele consegue uma coerência maior. E ele consegue também pontuar essas questões que, teoricamente, ele consegue fazer com certeza. E depois ir indo para aquelas, né, ou retornando naquelas que ele vê que tem um linguajar um pouco mais rebuscado. E aí ele vai ler o texto e vai ter esse linguajar um pouquinho mais rebuscado mesmo. As alternativas do Enem, as questões do Enem, elas são testadas antes da prova, elas são feitas com muito esmero, com muita competência, é muito minucioso, sabe? É lapidado. E assim, são questões em que não dá para escolher alternativas. Você tem várias alternativas corretas, que são verdades. Puta, aquilo ali é verdade, mas está relacionado com o suporte, com o texto, com a imagem, com a tabela, com o gráfico, com o mapa? É isso que vai ser o correto. Por isso é impossível resolver a questão sem ler a porcaria do suporte. E é desgastante o negócio. E ó, Gutinho, isso não é só na história não, viu? É a prova inteira, porque eu também fiz uma análise dos 10 últimos anos do Enem. E assim, biologia tem muito gráfico, muita tabela, textos também, não tanto texto igual na história, geografia, mas tem bastante texto. E cara, de todas as questões que eu vi, foram mais de 200 questões, se eu não me engano, uma você conseguia fazer apenas lendo a pergunta e já matando nas alternativas. O resto, cara, você tinha que ler tudo.
tudo. Não tem como escapar, cara. Então a galera que vai, eu vou ler e já vou direto. Não vai, cara. Esquece. Esquece. Não é padrão de Enem isso. Isso mesmo, Diegão. Ô, Coutinho, deixa eu te falar uma parada. Entrando um pouquinho na história, né? Eu, esses dias, dando a mentoria, fiz uma pergunta para a galera sobre o desempenho deles no Enem do ano passado, tá? Eu perguntei para eles em qual disciplina eles tinham tido o pior desempenho. E eu levei em consideração desempenho, porcentagem de acertos em cada disciplina. E assim, cara, eu fiquei meio surpreso, porque muita gente me disse que era história, cara. A história. E assim, eu esperava física, eu esperava química, que são as matérias tradicionalmente mais casca grossa pra galera, né? E a história me surpreendeu. E aí eu queria saber de você, cara, nesse começo aqui, se a história é difícil mesmo, se o conteúdo é muito extenso. Você que dá aula há muito tempo, você vem notando essa dificuldade. O que você poderia falar pra gente aí dessa dificuldade da galera na prova de história do Enem? Diegão, o conteúdo de história é extenso, tanto que professor de história está sempre atrasado e nunca faz exercícios em sala de aula. Geralmente nem toca na apostila. Vocês ficam contando muita história também, né, cara? Essa é a Exatamente, porque tem que ficar legal. Tem que então encantar, tem que encantar o aluno. A gente conta o que não cai, né? Ô, Diegão, mas é o seguinte, o que acontece? A história da aula, a aula de história em si, ela é conteudista e nós traçamos toda a história da humanidade desde o surgimento do Homo sapiens, né? Até um pouquinho antes. Isso não cai no Enem. E em muitos vestibulares também não. A Unicamp começou... Mas não dá spoiler ainda não do que cai, hein, velho? Você vai falar no final, tá? Pra segurar a audiência... Vai ter que ficar até o final, tá? Você que tá assistindo. Eu vou contar o que vai cair. Eu digo assim, o conteúdo de história ele é muito extenso, mas a Unicamp começou, né, com provas assim, mais elaboradas, mais reflexivas, mais contextualizadas, e o Enem foi indo muito para essa direção. Eu falo para os alunos o seguinte: pega a prova do Enem e todas as suas apostilas do lado. Pode consultar todas. Você não vai ter um desempenho muito melhor por causa disso. Não vai. O conteúdo de história, ele serve muito ainda para vestibulares mais tradicionais, mas mesmo assim isso tem modificado um pouco, tá? Isso tem modificado um pouco. E a matéria de ciências humanas, de história no Enem, ela tem tido, não só no Enem, em vários vestibulares, a UFO também, as notas de história na UFO são sempre muito, muito baixas. Por quê? Porque exige muita leitura, exige muita interpretação dentro das questões. E de alguns anos para cá, algumas gerações, posso dizer assim, né, errando um pouco aí o conceito, têm se desabituado à leitura, né, a ler, a interpretar, mesmo que seja um artigo de jornal, um artigo de opinião. Geralmente eles leem em aulas de redação, mas não têm o hábito da leitura diária, cotidiana, de decifrar um texto, de apurar uma informação, de entender uma opinião. E aí ele vai lidar com isso já numa questão. Então eu vou lá e dou uma aula expositiva, falada, tento atrair aquele aluno, e ele vai talvez entender o fato. Mas lidar com as formas que aquele fato é abordado é diferente, que é o que o Enem faz. A Unicamp, por exemplo, uma vez fez uma questão mostrando uma foto de um casal de ex-escravizados e tinha que falar por que aquela foto mostrava ascensão social, e era porque eles estavam usando sapatos. E assim, e o Enem faz muito isso também. Então assim, o cara sabe tudo sobre a escravidão, decorou a Lei Áurea, sabe todas as leis da abolição, né, todos os sujeitos, o ano, tal, nos Estados Unidos, no Brasil, no Haiti... Mas ele pega aquela foto e fala, puta, o que é isso? Então, assim, saber ler é o grande diferencial, e daí a dificuldade. E nós não, né? Eu, professor de história, sou culpado disso. Por quê? A coordenação fica aqui, termina a apostila, já terminou a apostila, em que modo você tá? Aí,
moendo, pega aquelas unificação de bosta lá que não cai em merda nenhuma, passa por cima, fala, lê em casa, tira a dúvida depois e vai. Não pega ali. Gente, vamos ler essa questão aqui. Lê esse artigo aqui. Então, por isso essa dificuldade muito grande nas ciências humanas. Inclusive para ler tabela, ler gráfico, ler mapa. Daí vem essa dificuldade, Digão. Eu falo assim, o que eu acompanho, né? Eu acompanho muito a galera nos plantões, quando eu fico na escola e na mentoria também. Eu percebo algumas coisas também que levam a essa dificuldade, né? Primeiro, o fato da galera não estudar história com a mesma intensidade que eles estudam outras matérias, principalmente exatas, né? Matemática, física, química. Quando você vai numa sala de plantão de dúvidas, a maioria está estudando isso. Às vezes, eu não sei nas escolas que você trabalha, mas geralmente nos cursinhos eles têm plantões com certeza do quê? De exatas. Plantão de história, cara, raramente você tem. Né? E se tiver, e vamos falar, geralmente o aluno não vai. Não, quando tem, ele não vai. Eles vêm para perguntar sobre dica para redação. Exato. História para usar na redação. Né? Hoje, só uma observação, desculpa te cortar, que eu lembrei, quando eu estava falando sobre a questão da interpretação. Alguns alunos que eu oriento, eles ficam meio chocados, que eu falo assim, cara, a primeira coisa que você vai fazer é tirar 20 minutinhos do seu dia para ler os livros do Arthur Conan Doyle ou do Simenon, que são dois escritores que um criou o Sherlock Holmes e o outro o Inspetor Maigret. Por quê? Porque nesses livros, esses personagens, eles usam raciocínio dedutivo para elucidar um cenário. E as provas de ciências humanas têm utilizado muito isso, o seu raciocínio dedutivo. Então você vai usar o conteúdo que você aprendeu na sala de aula para traçar um panorama. Dentro desse cenário que você criou na sua mente, você vai colocar a situação colocada na questão. Então, isso tem sido muito diferente, essa exigência de um raciocínio dedutivo. Porque eles vão trazer elementos que você fala assim, meu professor me falou sobre a receita da farinha no segundo reinado. Como que caiu farinha no segundo reinado? Eu não sei isso. Aí você vai montar o panorama do segundo reinado e entender o que uma farinha está fazendo ali. Né? É aí que tá, né, cara? Porque é o que você falou, o aluno às vezes ele está interessado em, sei lá, pega a Primeira Guerra Mundial, ele está interessado em saber quando que ela aconteceu, quais foram os países que participaram, quem venceu, quem saiu derrotado, e às vezes o Enem não quer isso, cara, ele quer saber em qual contexto social, político, econômico que aconteceu a Primeira Guerra Mundial, né? O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial que ficou mal resolvido que levou à Segunda Guerra Mundial? Exato. Né? Ou essas guerras que estão rolando agora, será que tem alguma relação com a Segunda, com a Primeira, com a Guerra Fria que veio depois da Segunda? Perfeito, isso, não é? Inclusive assim, antigamente a galera da química, né, decorava a tabela periódica. Nossa, eu sei a tabela periódica. Ele abria a prova, tinha lá a tabela. Puta, pra que eu decorei? História tá desse jeito. Eu decorei o nome, a data. Ele abre a questão, tá tudo lá. Não se exige mais isso. Não se exige mais Exato. isso. E o que o Enem faz muito, especificamente em história, ele pega um tema específico, e eu amo dar aula de história temática, né? Eu falo, vou dar aula de história do trabalho, aula de história da água, aula de história da guerra. O Enem pega um tema, por exemplo, democracia, e ele não vai perguntar da democracia na Grécia, nem da redemocratização no Brasil. Ele vai traçar um panorama da democracia em dois momentos distintos, para o aluno saber lidar, manipular aquele conhecimento. Então, o Enem ele trata muito de um tema em dois momentos históricos distintos, para você captar a essência, a raiz, o que faz daquilo aquilo. E o Enem também cobra muito conceitos, situações coletivas da história, não sujeitos específicos. Né? Porque, historicamente, né, os livros de história, eles trazem o homem branco em cima do cavalo levantando a espada, negligenciando e silenciando mulheres e negros. O negro aparece no livro de história seminu sendo açoitado num tronco, e a mulher aparece como filha, mãe, esposa, e olhe lá. E o Enem, ele tenta trazer esses sujeitos históricos, historicamente negligenciados, sufocados, sempre colocados como sujeitos passivos, para o palco da história.
história, trazendo esses movimentos, essa coletividade como vozes ativas de sua própria história. Então o Enem cobra muito questão indígena, movimento operário, movimentos feministas, movimentos sociais de maneira geral, e não decorar nomes, quem foi esse, quem foi aquele. E isso o Enem, ele escanteia, ele tira. E o Enem, ele cobra tanto esse ofício do historiador, que, até vou dar um spoilerzinho rápido, o tema mais cobrado do Enem, de história, disparado. Atenção, galera, anota isso aí, hein? Anota aí que não tem no Google, hein? Disparado. Vai. Historiografia. Não tem aula de historiografia! Nenhuma apostila tem historiografia, cara. Não tem. É sério, juro pra você. Ô, Gutinho, você precisa fazer um curso de historiografia, então, cara. Você precisa fazer um curso de historiografia, cara. No meu YouTube eu tenho aula de historiografia. Aí, ó, galera. Pra quem não sabe, qual que é o seu canal? Qual que é o seu canal? É Guto na História. Guto na História? Ele tá meio empoeirado ali. Não, mas se tem historiografia lá, galera, vai lá ver o que é historiografia, cara. Porque assim, o que cai muito? Memória, identidade, museu, patrimônio histórico, né? Patrimônio imaterial, patrimônio material. E isso é o que mais cai no Enem. E assim, a galera não estuda. E quando começa a ver, fala, isso aí eu sei, é fácil. Mas não é sensível. São temas sensíveis. E é o tema mais cobrado do Enem. E é nisso que entra essa dificuldade de lidar com a história. Não é mais a decoreba, de jeito nenhum. Eu acho que o Enem tá certo, né? Porque contextualizar é muito mais importante do que memorizar. Se você quer memorizar algo, você não precisa mais memorizar. Hoje, se você quer saber quando rolou a Primeira Guerra, você vai lá no Google, digita, tá lá. Você quer saber quem venceu a Primeira Guerra, você vai lá, digita, tá lá. Então, o pensar, eu acho que a ideia do Enem é mostrar que o pensar, ele é bem mais importante do que o decorar. Ele não cobra conteúdo, ele cobra habilidade. E o aluno que a gente tem hoje, ele foi, vamos falar assim, domesticado desde lá do ensino fundamental a fazer o quê? A memorizar, cara. Sim. A memorizar. Tanto é que ele fazia a prova, por exemplo, ele tem prova amanhã. Tem prova amanhã. O que ele faz na véspera? Ele estuda, decora tudo possível. Aí ele vai fazer a prova. Se a prova for na última aula, ele já fica puto. Porque provavelmente na última aula ele já esqueceu. Então ele reza para a prova ser na primeira aula. A galera que está escutando, eu tenho certeza que tá falando assim, não, o Duca tá falando isso para mim, porque ele chega com aquela ideia. E aí ele pega a prova, às vezes ele escreve tudo que tá na cabeça dele. Ele nem sabe o que tá perguntando, ele escreve para não esquecer. Aí depois que ele vai ler a prova e vai ver se aquilo que ele memorizou tá na prova. Então, cara, é uma herança que eles têm. E assim, a gente fica triste por causa disso, né? Porque a gente participou disso. Muitos alunos, quando vinham me perguntar, a prova tá fácil, o que eu falava? Para quem estudou, tá. Mas na verdade não é para quem estudou, é para quem memorizou, né? E hoje a gente chega no Enem, o Enem tem uma outra vertente e o aluno trava. E trava muito. Muito. Tanto é que é muito comum a gente encontrar os alunos falam assim, cara, eu estudo, mas a prova do Enem é totalmente diferente. E ela é diferente. Ela foi feita para ser diferente. Não caiu nada do que estudei, né? O pessoal fala. E aí há uma discrepância, né, em relação à maior parte do ensino médio, que infelizmente é lamentável, né? Primeiro porque não tem uma formação específica de professores para ensinar as 30 habilidades, né? A maior parte das escolas, das apostilas, dos cursinhos dos professores que eu conheço seguem do mesmo modelo conteudista, né, padronizado ali pela FUVEST, enfim, com algumas especificidades regionais. Então, assim, eu, pelo menos como professor, eu tenho muita dificuldade de ensinar para o Enem. Né? A gente ainda está começando a direcionar esse aluno, mas sempre com aquela encheção de saco aqui de não terminar o conteúdo. Então, há uma dissociação da realidade do ensino médio, a prova do Enem, com certeza, com certeza. Que doido, cara, que doideira. Eu tô feliz que eu tô aprendendo pra caramba também, viu, cara? Eu acho, muito obrigado aí, viu, Gutinho? Eu que agradeço, falando assim de contexto, né? Até me veio na cabeça que algo que aconteceu recentemente, a vacinação da Covid-19. Cara, o que aconteceu aqui no Brasil e no mundo, né? Mas a gente pode pegar no Brasil,
gente a favor, gente contra, gente querendo obrigar, a ciência sendo colocada em xeque, né? E aí eu lembro quando eu estudava história, tinha a revolta da vacina, eu falei, caraca, que loucura! E aí quando a gente passa por um momento que a história parece que ela vai se repetindo, né? Você fala, caraca, o que aconteceu na revolta da vacina parece que está acontecendo hoje, né? Parece que está acontecendo hoje. E aí eu queria saber de você acha que é possível, por exemplo, os caras tentarem contextualizar a revolta da vacina com a vacina da Covid-19, apesar de serem épocas diferentes? Você acha que existe alguma relação possível de aparecer no Enem? Há várias análises e frases clássicas sobre a história se repetir. A história não se repete, mas há fatos que guardam profunda semelhança, né? O Enem, ele trabalha com um banco de dados previamente testado, com questões escritas, né? Já há algum tempo. Porém, foi possível observar na prova de 2022 fontes de 2021. Então, notícias de 2021, por exemplo, que é a inteligência artificial. Então, assim, antes nós pegávamos a prova do Enem, eram questões bem datadas, né, sem muita atualidades. Agora já está mudando um pouquinho isso, tá? Já está vindo para questões mais recentes. Ano passado caiu uma questão de inteligência artificial, que é algo bem atual. E, pasme, ano passado tinha uma questão de revolta da vacina, mas isso não exclui que esse ano seja cobrado novamente. Até mesmo por produções recentes, né, alguns grandes historiadores brasileiros lançaram livros sobre a gripe espanhola no Brasil, também sobre a revolta da vacina. Tem vários livros maravilhosos sobre esse episódio. E sabe, aí você vai entender por que a gente não termina o conteúdo. Sabe que no Brasil, depois da revolta da vacina, mas durante a gripe espanhola, ali durante o final da Primeira Guerra Mundial, até um presidente do Brasil se ferrou com a gripe espanhola, cancelaram o carnaval, aí no ano seguinte teve dois carnavais, mas sabe que o brasileiro, né, não sabendo muito lidar com a gripe espanhola, né, que foi a maior pandemia da história, né, em números de mortes, a gente desenvolveu um remédio caseiro para curar a gripe espanhola. O pessoal colocava cachaça, né, limão e mel para tomar e se blindar contra a gripe espanhola. Mas como o mel era caro, o pessoal começou a usar açúcar. Passou a gripe, continuaram tomando, chama caipirinha. Eita, olha só. Caipirinha foi criada por causa da gripe espanhola. Olha só, cara. E isso cai no Enem, cara. Cai no Enem. Pior que cai mesmo. E assim, essa contextualização, no caso da Covid, você pode traçar com várias pandemias ao longo da história, desde a peste em Atenas, algumas em Roma, por toda a Idade Média, a peste negra, né, depois em Londres, na Idade Moderna, e já chegando na Idade Contemporânea, traçar com a revolta da vacina, traçar com a gripe espanhola e chegar na Covid. A revolta da vacina foi absolutamente esplêndida, tem estudos muito aprofundados a respeito, né? Então, o Enem ele faz isso, ele vai pegar um tema e vai puxar um fio histórico dele. A Covid é absolutamente plausível de cair tanto na sua área, na biologia, na química, nas ciências humanas como um todo. Tem várias produções literárias falando sobre pestes também. Então, o aluno ele tem que ter uma maleabilidade, sabe? O aluno no Enem ele tem que se permitir sair daquela linha rígida, né, de análises muito retilíneas. Ele tem que se permitir fazer, né, tentáculos de conhecimento para acessar vários momentos, sem dúvida. É muito comum a gente escutar dos alunos dizendo, mas a prova do Enem é muita viagem, né? Ele é muita viagem. Cara, é isso. Né? Ela tá, talvez ela não quer selecionar alunos robôs, né? Frente a outros vestibulares, outras bancas, né, que querem robôs. Estão ali fazendo sempre a mesma coisa, não, ela quer que você amplie horizontes, né? Você tenha outras visões.
Tanto que tem um poema que é uma canção bonita que fala sobre história, que a história é um carro alegre cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue. E é isso, a história é viva. O Enem não quer aquela história morta, enterrada e pregada num monumento. Ele quer essa história que é relida, que é refeita. E essas novas interpretações da história, por exemplo, os materiais didáticos, eles trazem a descolonização afroasiática, que é um dos assuntos mais cobrados de história geral. Um dos assuntos mais cobrados é descolonização afroasiática. E eu falo descolonização afroasiática, caramba! Porque, veja, a África e a Ásia foram colonizados. Aí o europeu decidiu descolonizar. Mas não é. O africano e o asiático, eles se libertaram. Então, percebe que o termo descolonização, você fala, o europeu foi e depois foi embora. E não dá voz para aqueles que lutaram, sangraram, enfrentaram e falar assim, nós vamos nos libertar e chamar de libertação afroasiática. E é isso que o Enem quer. Tem uma questão maravilhosa do Enem de civilizações pré-colombianas, maias, astecas, incas, né, esse pessoal aí. E a gente sempre fala, o espanhol chegou e perpetrou o maior genocídio da história humana e trazia um poema asteca à questão. E falava, no caminho jazem dardos quebrados, né, escudos partidos, e tinha lá a alternativa. O poema narra a destruição causada pelos europeus. Aí você fala, bom, é isso. E aí tinha uma alternativa que fala assim, o poema mostra a resistência dos povos nativos. E que era? Escudos quebrados mostra que tinha escudo para se defender, que eles não se ajoelharam e se submeteram, que eles enfrentaram. Então, o pensamento tradicional o europeu massacrou. Mas, como eu tinha dito, o Enem está dando voz ativa a esses sujeitos historicamente negligenciados, silenciados. Então, é para você falar, os astecas, eles existiram. Eles acabaram sendo derrotados, mas eles existiram. Não é para falar, o Getúlio Vargas deu voto para a mulher. As mulheres conquistaram o voto no governo Vargas. Não é para falar que houve uma descolonização afroasiática, mas houve uma libertação desses povos. É isso que o Enem vem tentando direcionar na área de ciências humanas, na área de história principalmente. Que doideira, hein, cara? Que aula, hein? Eu acho que a galera tá curtindo esse conteúdo. Aliás, galera, para quem tem alguma pergunta, já vai pensando aí, porque infelizmente a gente tem um tempo curto aqui no Instagram, a live vai cair daqui a pouco. E aí, pensando nisso, Coutinho, eu gostaria de perguntar para você agora aquela parte importantíssima que acho que está todo mundo esperando. O que mais cai no Enem de História? Pensa assim, ó, um aluno, pensando nisso, né? Eu já vou emendar 2 perguntas para você, tá? O que mais cai no Enem de História? E segundo, se você pudesse elencar, fazer uma hierarquia aí, de, sei lá, 7, 8 conteúdos, que o moleque tem que saber mesmo para a prova do Enem, o que você falaria? Galera, agora é a hora de pegar papel, caneta grava a telinha. Esse é o momento em que você vai me escutar, aí quando você estiver na prova do Enem, você vai falar, puta, não é que o gordinho acertou? Você vai sorrir e falar, puta, ele falou isso. É o seguinte, tá? Com uma base, digamos assim, estatística, eu posso te dizer que o assunto mais cobrado do Enem, disparado, é historiografia. Disparado. Tá? Em seguida, vem o período da República Velha, chamada República Velha, né, que é da proclamação da República até a ascensão do Vargas. Então, é o período mais cobrado de história, assim, conteudista propriamente dito. E logo em seguida vem o Brasil Colônia. Mas no Brasil Colônia, qual que é a questão? Se cobra muito a questão da escravidão, e não é só na colônia que se dá a escravidão, né? Então atravessa vários períodos. Cai muito em história geral, Revolução Industrial, mas não por causa da Revolução Industrial, máquina chaminé, não é isso, né? Cai em movimento operário, luta, então, né, ludismo, cai isso. Agora você vai se ferrar, me desculpa, cai África, muita África.
E a galera pega a África e fala, pô, África, savana, leão comendo zebra, Timão e Pumba ali cantando Hakuna Matata, né? Não, não é. Cai cultura africana, afro-brasileira, cai muito a África, tá? A questão de memória, patrimônio. Esse ano vai cair questões sobre repatriação de bens culturais africanos, né? Vai cair sobre os governos africanos exigindo que museus europeus devolvam seus artefatos, vai cair sobre isso, tá? Você vai lembrar de mim, vai cair. Cai ainda um pouquinho. Primeiro reinado, segundo reinado, aí você fala, pô, cai mais que Vargas? Cai mais que Vargas! Cai mais que Vargas. E muito de história, assim, em geral, vem mais um pouquinho para a história contemporânea, no pós-Segunda Guerra Mundial, período de Guerra Fria, porque engloba, assim, muitas questões, principalmente movimentos sociais. Você pega ali uma terceira onda do movimento feminista, pega ali movimento hippie, a questão do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Você pega um momento muito efervescente da cultura, que o Enem gosta muito, então cai muito esse período da Guerra Fria, mas não especificamente a crise dos mísseis, Estados Unidos e União Soviética, não. Cai de maneira mais ampla, né? Cai tropicalismo, cai essas questões culturais, esses embates, né, uma época de ali os 68, mais 68, enfim. Para surpresa geral, o assunto mais cobrado do Enem é História Geral, 46%, História do Brasil, com 41%, e História da América, 13%. Isso estatisticamente. O aluno que está lá, não vou falar que ele é vagabundo e não fez nada até agora, vou falar que ele estava fazendo um intercâmbio e voltou querendo prestar Enem, né? Vamos tratar desse caso. Chegou agora no Brasil, e agora eu vou sentar e vou me preparar. Ele chegou anteontem para dar tempo de pagar a inscrição, né? Acontece o seguinte, constantes do Enem que tem todo ano, e vai estar lá. Você vai abrir a prova, não vai ser uma surpresa. Nossa, caiu isso, não esperava. Vai estar lá. Escravidão e cultura, desde o Brasil colonial. Então, vai estudar a escravidão, mas não vai estudar o branco chicoteando, açoitando o negro. Vai estudar a questão do negro, as formas de resistência, as diversas manifestações culturais, os sincretismos promovidos. É isso que o Enem vai cobrar. Não é a escravidão pelo olhar do mercantilismo, do tráfico negreiro, não. É pelo olhar do negro, remetendo, projetando lá na África. Porque muitas vezes se coloca assim, né? O negro chegou no litoral africano, olhou, né, do outro lado do Atlântico e falou, nossa, lá tem palmeiras onde canta o sabiá, vou para lá trabalhar, né? E leu 50 tons de cinza e falou, me algema e me leva para o branco, né? Não, né? Entender toda a crueldade, toda a violência, tanto simbólica quanto física, é isso que o Enem vai cobrar, tá? É isso que o Enem vai cobrar. E cultura africana, afro-brasileira de maneira geral, isso vai cair, estuda isso. Estuda toda a trajetória da escravidão no Brasil. Na questão do Brasil do século XIX, independência, estudar a nação brasileira, a formação da nação brasileira. Estudar ali textos de Joaquim Nabuco, mas estuda muito romantismo, né, pela interdisciplinaridade, vai cair quadros, vai cair literatura. Então, essa questão da formação da nação, do que é ser brasileiro, da identidade nacional, seja pela culinária, seja pelo hino, seja pela bandeira, né? Tem obras de arte maravilhosas, né? A Redenção de Cã. Então, assim, estudar na parte do século XIX, o nacionalismo, a nacionalidade, a questão da formação da nação, mesmo das instituições. As constituições são muito cobradas. Na República Oligárquica, que cai muito, o que o aluno vai estudar? Política, café com leite, coronelismo, manipulação eleitoral, fraude, voto de cabresto, estuda isso. E movimentos sociais da República Velha. Fica muito atento. Da literatura, por exemplo, os Sertões já foi citado 2 vezes na prova de Ciências Humanas, né, falando sobre Canudos. Então estuda movimentos sociais. Cara, tenentismo, estuda a Semana de Arte Moderna. Estuda movimento operário, vai cair movimento operário, vai cair panfleto, trecho de jornal da época. Então, movimentos sociais, sejam rurais, Canudos, Contestado, Juazeiro, Cangaço. Cangaço tem muita chance de cair. Cai ali uma literatura de cordel associando,
sabe? Então, assim, estuda movimentos sociais da República Velha. Vai cair, tá? Estuda. Historiografia, né? Não tem nem o que falar. Patrimônio, museu, identidade, vai cair, tá? Assiste minha aula lá depois se quiser, fica à vontade. Vai lá no YouTube, Guto na História. Movimento operário na Revolução Industrial. A minha sugestão é ludismo, tá? Os quebradores de máquinas. Igual o taxista quebrava Uber, ludismo, estuda ludismo, tá? É simples, é de boa, você vai pegar rapidinho e vai estudar. Guerra Fria, essa questão cultural da Guerra Fria, tá? Isso é bem importante. Nossa, agora ficou bem ruim aqui. Agora, tendências do que vai cair. Agora a minha bola de cristal aqui, tá? Agora bem Tiresias aqui, né? Bem oráculo. Transição feudo-capitalista. Transição feudo-capitalista. O que é isso? Você vai pegar a crise do século XIV, ali, peste negra, tá? E como se deu a transição para a Idade Moderna. Então você vai estudar mercantilismo, você vai estudar absolutismo. Por que absolutismo? Porque absolutismo você vai pegar Maquiavel, você vai pegar Hobbes, e aí você vai fazer uma comunhão com a sociologia, né? As teorias do Estado, contratualismo, e o Enem faz isso. Então você vai pegar essa transição feudo-capitalista, crise do século XIV, passando para a formação do Estado Nacional Moderno, que é o absolutismo, né? O desenvolvimento, absolutismo. Você vai estudar reformas religiosas, você vai estudar renascimento cultural e você vai estudar expansão marítima comercial. Nesse período, tá ali, pega do século XIII ao século XVI, vai cair. Tenho certeza que vai cair. Se não estudar, vai cair. Lágrimas, tá? Estuda século XIX. Século XIX, tá? O século XIX é um século muito legal, cara. Porque, ó, pensa, 1801, o Brasil era uma colônia escravocrata, em 1900 tinha passado por uma independência, por um reinado, por uma regência, por um segundo reinado proclamado a República e abolida a escravidão. Então, o século XIX começa com os Estados Unidos engatinhando e termina como uma nação capitalista que aboliu a escravidão, passou pela Guerra de Secessão e conquistou o Oeste. O século XIX começa com Napoleão fazendo guerra e termina com o imperialismo francês à beira da Primeira Guerra. Né? O século XIX, cara, é o século dos irmãos Lumière criando o cinema, Alexander Graham Bell o telefone, o Thomas Edison a lâmpada, quando é criada a tabela periódica, o Darwin escreve a origem das espécies, a Torre Eiffel foi inaugurada, as ferrovias cortam o mundo, os navios singram os oceanos, quando o Carl Benz inventou o automóvel. Então, assim, o século XIX é muito efervescente. E aí você tem nacionalismo, você tem o socialismo científico do Karl Marx. Né? Então, assim, é um século que o aluno tem que dominar pelas escolas artísticas, pela literatura, pelas artes. Então, o aluno ele tem que pegar o século XIX e entrar, porque vai ter muita questão do século XIX. Ele vai entrar ali. O século XIX tem Revolução no Haiti. Então, vai cair, domine o século XIX. Totalitarismos, fascismo, nazismo e outros ditadores na América Latina, sobretudo Vargas, tá, do período do Estado Novo. E aí, no período do Estado Novo do Vargas, você vai saber A e B, Plínio Salgado, integralismo. Estuda isso, tá? Tenha uma boa base de fascismo e nazismo, estude integralismo no Brasil. Regime militar no Brasil é bom conhecer, muito mais o aspecto cultural, tá? E Grécia e Roma. Grécia e Roma. Por quê? Porque Grécia cai muito democracia, para brincar com filosofia, então sempre aparece Grécia nessa, né, interdisciplinaridade com a filosofia. E Roma, estude questões de crise da República, tá? Aquele colapso da República Romana derretendo as instituições romanas, né? E a queda do Império. Então, assim, Roma, você vai estudar como ela foi sendo destruída, como ela destruiu a República e como ela destruiu o Império. Que foi morte matada e morte morrida, né? Foi assassinado e suicídio. Então você vai estudar Grécia, aspectos da democracia grega, e Roma, a crise da República e a queda do Império. Com isso, tá? Eu listei aí, ô Diegão, 9 tópicos. Com esses 9, o cara vai arrebentar a história inteira. Achei que você tinha listado a história inteira aí.
Não, foi só 9. Faltou coisa Só pra caramba. Só 9. Se ele souber isso, ó, acabou. Se ele Vai arrebentar no souber Enem. tudo isso, tá valendo. Tá valendo. Ô, galera, Acabou. você vai... Pode falar pra eles aí, Gutinho, bate no peito, pode falar aí, ó. Você vai fazer o Enem, você vai lembrar de mim, cara. Você vai lembrar de mim. É música do Roberto. Você vai lembrar de mim. É isso aí. Você vai lembrar de mim. Mas que bom. Ou então vai lembrar, puta, porque eu não anotei que aquele gordo falou, né? É verdade. Sensacional, Gutinho, sensacional. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta voltada para o Gutinho. Ih, eu tô de ex-aluno nosso aqui. Olha, tem bastante, hein? Tem bastante, cara. Que legal. Legal Que legal. demais. Cara, mas que aula, viu, cara? Fiquei assim, feliz de você estar aqui. Acho que a galera gostou também. Depois eu vou disponibilizar essa live aqui, vou jogar lá no meu Instagram. Vou passar para você joga onde você quiser também. Mas, cara, foi um prazer, velho. Acho que a gente começou a jugular no Enem, assim, com o pé direito. Começamos com tudo. Eu tenho certeza que a gente vai crescer junto ainda, parceiro. Você tem muito conhecimento, cara, impressionante. Eu fico de cara com o jeito que você fala, com a felicidade que você fala, né, cara, com o tesão que você tem por ensinar, por dar aula, por ajudar a galera. E isso é sensacional, cara. Isso não tem valor, assim, não tem dinheiro que pague a gente, cara. Ô, Diegão, eu que agradeço o convite, sabe que você é meu brother, né? A gente já convive aí há muito tempo e é muito inspirador estar do seu lado. Eu fiquei absolutamente lisonjeado com o seu convite. Só respondendo aqui uma pergunta que fizeram. Os autores é o Arthur Conan Doyle, que é o autor do Sherlock Holmes, e o Simenon, que é o autor do Inspetor Maigret. Depois eu vou digitar aqui para você, tá? E eu agradeço muito, viu, Diegão, a oportunidade de estar aqui junto com você, de poder falar para o pessoal que tem interesse, né, que hoje em dia é meio difícil também, né, ter um público interessado assim, né, e eu agradeço, cara, porque foi para mim prazeroso, mesmo que durante a live eu tô com a campanha que era o lanche chegando com um monte de maionese, eu me mantive firme aqui, é sério. E maravilha, Diegão, obrigado, conta comigo, eu tenho certeza que os próximos convidados serão sensacionais, cara. Te admiro demais, o seu projeto é incrível, viu, Diegão? Obrigado. Obrigado, Gutinho. Vamos junto nessa, vamos ajudar essa molecada aí. E você sabe no que você precisar, eu tô aí pra gente seguir junto. Valeu, Diegão. Valeu, parceiro. Tamo junto, galera. Alô, muito obrigado pela presença de todos. Quem quiser acompanhar o Gutinho nas redes sociais aí é @Guto na História. O Gutinho também tem um canal no YouTube, Guto na História. Tenho certeza que ele pode ajudar você demais nessa matéria, cara, que é extremamente extensa, né? Eu vi ele falando ali, achei que ele já tinha falado quase todo o conteúdo de história, ele tinha falado só 9 tópicos, tá? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. E deixa eu já falar, dar um spoiler para vocês, o próximo encontro já é nesse domingo, tá? Às 18 horas da tarde. Fique atento ao meu Instagram, que eu vou passar todos os detalhes para vocês, mas já deixa anotado aí, viu? Domingão agora, dia 25 de junho, às 18 horas, a gente vai ter um puta encontro aqui também, com um baita professor, para falar da área de... Fique atento no Instagram do Tuca, que lá eu vou contar tudo para você. Tá bom, gente? Fica com Deus, bom descanso, boa sexta-feira, e domingão a gente se encontra novamente, ok? Tamo junto, na jugular do Enem.